Ela começou a carreira no meio acadêmico em meados de 2020. Seu trabalho sobre a construção e segurança de uma futura internet quântica ganhou destaque global e levou a pesquisadora a se aproximar do setor financeiro. Hoje, ela lidera um time de cientistas de dados focados em tecnologias emergentes. Eu estou falando de Samuraí Brito, especialista em tecnologias quânticas no Itaú Unibanco, com doutorado em física e pós-doutorado em informação quântica. Seja muito bem-vinda, Samuraí. Um prazer falar contigo. Muito obrigado, ótimo estar aqui com vocês hoje. Espero conseguir simplificar um pouco desse universo da computação quântica e desmistificar também algumas coisas. Pois é, por isso mesmo, aqui para entrevistar a Samuraí, conosco o Carlos Sidra, que integra o nosso time de conteúdo e redes sociais da Febraban. Salve, Carlos, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite, minha estreia no podcast. Exatamente, mas a ideia é desmistificar tudo isso, hein, gente? Bom, Samuraí é reconhecida entre as principais referências em computação quântica no Brasil, com pesquisas e publicações científicas de alto impacto. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a entender o que é a era Quantum e como ela vai impactar as nossas vidas. A gente sabe que a computação quântica tem potencial de inovação para ser aplicado em vários setores: comunicação, serviços financeiros, inteligência artificial, manufatura e desenvolvimento de medicamentos, entre outros. Mas o que é de fato um computador quântico? O assunto é bastante complexo, mas tem como explicar de forma simples, Samuraí? Excelente pergunta. Eu acho que não tem como começar falando de computação quântica sem tentar traduzir o que é computação quântica. Eu sempre começo falando que a computação quântica vai ser um novo tipo de hardware, um novo tipo de processador utilizado para resolver problemas. A gente tem vários tipos de unidades de processamento hoje em dia. A gente tem as unidades de processamento padrão, que são todos os computadores mais convencionais. Temos aí as GPUs, que surgiram como um grande boom até para acelerar as LLMs, jogos hoje que a gente tem no dia a dia ali dos jovens, dos adolescentes e até adultos. É preciso essa unidade de processamento diferente, e a QPU vai ser uma nova unidade de processamento que funciona de um jeito diferente e vai ser boa para resolver alguns tipos de problemas e não todos. Então, temos os bits no mundo clássico, temos os qubits no mundo quântico. Qual a diferença entre eles? Os bits no mundo clássico, eles podem ser pensados como uma moeda, que só tem duas opções: a sua moedinha está sempre parada, ou está em cara ou está em coroa, e toda a informação que a gente armazena na máquina, ou que a gente processa na máquina, ela é uma informação que ela vai estar nesse formato binário, né? Ela vai ser uma sequência de zeros e uns. Então, a minha moedinha ali, ela seria ou 0 se ela está em cara, ou 1 se ela está em coroa. Então, eu teria um conjunto de moedas paradas, ordenadas em cara e coroa, para guardar aquela informação. E aí eu faço atividades ali, eu faço execuções, eu faço algoritmos, algumas coisas naquele conjunto de dados para manipular e mudar o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, e aí assim a gente vai manipulando a informação. No mundo quântico, eu também tenho a mesma moeda. É a mesma moedinha, só que agora ela tem, além da propriedade de ficar parada em cara, em coroa, eu posso dar um peteleco nela. Quando eu dou o peteleco na moeda, a moeda começa a girar. Enquanto a moeda está girando, nós temos esses dois lados da moeda ali simultaneamente aparecendo, e a gente consegue processar a informação com a moeda nesse movimento de rotação. E o que isso significa na prática? Significa que no computador quântico a gente pode trabalhar com essas moedinhas em movimento, e a gente consegue controlar a probabilidade com que vai aparecer no final ou cara ou coroa. O que isso muda num problema prático? Pensa que agora essas moedas são produtos. Vamos falar aqui um pouquinho do mundo financeiro. São produtos, e você tem agora uma configuração que é o produto A mais o produto B mais o produto C, e você quer descobrir qual é o melhor conjunto de produtos que vai aumentar a rentabilidade da tua carteira.
Para que você resolva esse tipo de problema, você tem que testar as configurações. Pensa que o produto é a moeda. T0 significa que você não colocou o produto, T1 significa que você colocou o produto. Classicamente, você teria que ir testando essas configurações. Testa essa configuração, bota o produto A mais o B, agora o A mais o C, agora o A, o B e o C, deixa o D de fora. Quanticamente, você tem todas as configurações existindo simultaneamente, todas as possibilidades de carteira existindo simultaneamente, e você consegue realizar cálculos em todas essas carteiras simultaneamente, de maneira a que você consiga obter o resultado ali da melhor carteira, ou seja, o melhor investimento que você vai fazer, com uma eficiência maior do que você conseguiria fazer classicamente. Olha, eu sou um grande fã de computador quântico, deve ter percebido, eu fico super curioso. Se você está assistindo a gente, coloca no Google a imagem de um computador quântico, vocês verem que é uma coisa completamente diferente de um computador normal que a gente conhece, parece coisa de ficção científica. Parece um lustre, né? Parece um lustre, exatamente, é uma coisa completamente diferente. E assim, a gente sabe que o processamento para inteligência artificial é muito grande e consome muita energia, consome muita água para resfriamento. Como é que é isso no computador quântico? Como é que é esse processamento lá? A gente tem novos desafios? Conta pra gente, por favor. Então, falar de IA com computação quântica, hoje, a gente está muito mais na camada do experimento, porque a quantidade de dados que nós temos hoje para processar, para que a gente possa rodar modelos inteligentes, eles ainda não conseguem ser processados dentro do computador quântico. Os computadores quânticos, eles estão evoluindo. É algo que a gente não tem hoje uso prático e real em grande escala com esse tipo de tecnologia. É uma tecnologia que requer uma grande profundidade, requer muito conhecimento técnico para a gente começar a explorar, por isso que a gente precisa começar antes, mas ela ainda não está no seu ápice ali, a gente ainda não consegue utilizar isso de maneira produtiva. Então, esse é um grande desafio que ainda precisa ser vencido, como que eu levo grandes volumes de dados para dentro do computador quântico. E eu acho que só para tentar tangibilizar um pouquinho, acho que nesse ponto, o computador quântico, quando ele foi pensado para resolver problemas da natureza. Porque a natureza, ela é o comportamento emergente do que acontece lá no mundo microscópico. Então, se eu consigo simular bem esse mundo microscópico, eu consigo simular bem o comportamento emergente dele. Mas quando a gente fala de resolver um problema de precificação de derivativos, um problema de detecção de fraude, quando a gente está falando de resolver esses problemas que são os problemas do nosso mundo, não tem nada a ver com o mundo microscópico, a gente está falando de precisar adaptar esses problemas para uma dinâmica que existe no mundo microscópico, que é como essas partículas elas interagem entre si, para que a gente tenha benefício e eficiência em usar essa máquina para resolver problemas não quânticos, problemas que não são da natureza. Então, quando ele foi pensado, não foi para resolver nossos problemas em finanças, não foi pensado para inteligência artificial, e hoje a gente tem tentado criar essa adaptação. Pegar essa máquina que é super potencial, tem um grande poder de processamento, para acelerar, por exemplo, o treinamento de LLMs e ter chats e ter modelos ali de LLM inteligentes, né, que consigam ter uma robustez na conversação e classificação e coisas do tipo. Na sua opinião, o maior potencial aí de computação quântica para o setor financeiro, ele pode acontecer porque o setor financeiro está na frente, né, dessa corrida, né? De que forma pode mudar como os bancos operam? Dá para dar alguns exemplos? Existe uma grande aposta do uso desses processadores quânticos que é para resolver problemas de otimização. O problema de otimização eu tenho um objetivo que eu quero maximizar ou minimizar, e eu preciso resolver isso em grande escala, né? O caso de otimização de portfólio, por exemplo, né, encontrar a melhor recomendação de investimento é um desses casos. Você tem centenas de produtos, dezenas, milhares
de produtos e você quer encontrar a combinação mais eficiente deles. Isso é um problema de otimização clássico e que a gente já mapeou que a computação quântica vai ter potencial para acelerar esse tipo de problema. Outro é na própria aprendizagem de máquina. A gente sabe que existem alguns novos algoritmos que estão surgindo dentro dessa modelagem quântica que a gente pode agora ser capaz. E aí aqui é uma possibilidade, ainda não é uma certeza, de ter, por exemplo, detecção de fraude real time. Então, a gente conseguir acelerar esse aprendizado ali para que a gente consiga detectar fraude com mais eficácia e com mais velocidade. Outro cenário é precificação, né, de derivativos. Você está falando de simular inúmeros cenários aqui macroeconômicos. São centenas, milhares desses cenários para você conseguir gerar uma projeção. E aí você calcular risco, você calcular essas métricas aqui que são necessárias para que a gente consiga tomar decisões hoje. Existe também propostas de algoritmos que se encaixam na computação quântica que vão ajudar, por exemplo, na aceleração da simulação desses cenários macroeconômicos. Legal, você falou de detecção de fraude, que pode ajudar bastante, né? Que é a fraude para identificar comportamentos, etc. E quando a gente fala de cibersegurança, como é que fica essa história aí que todo mundo fala que pode ser um problema? Como é que é? A computação quântica, ela, como eu falei no início, é uma capacidade de processamento. Não existe nenhum computador clássico hoje, por exemplo, que consiga processar a quantidade de informação que cabe em 300 qubits. Eu acho que a conta é assim, 300 qubits, que é qubits a unidade de processamento do computador quântico, com esses 300 qubits, a quantidade de configurações que você consegue gerar é maior do que o número de átomos do universo. Existe algum computador que consiga gerar esse número de configurações? Nenhum. Classicamente, com 300 bits eu consigo gerar qualquer coisa. É um número contável, é um número palpável. Então, dá para gerar isso. 300 qubits, um computador clássico não consegue replicar. Tá? E a gente nem consegue contar. O número de cenários que a gente consegue gerar, a gente não consegue sequer contar. Não existe computador hoje no mundo capaz de processar essa quantidade de informação. Então, um computador quântico quebra a criptografia de um computador normal muito rápido. E aí é esse o ponto que eu quero chegar. Existem algoritmos quânticos que podem ameaçar alguns, não são todos, eu acho que é importante frisar isso, alguns protocolos de criptografia. E um algoritmo famosíssimo aqui, eu não vou entrar no detalhe, que é o algoritmo de Shor, ele traz uma ameaça real para protocolos de criptografia que a gente usa hoje, por exemplo, para se comunicar na internet, que é o RSA. E aí um computador clássico que demoraria hoje para quebrar essa chave, demoraria cerca de milhões de anos, com um computador quântico a gente conseguiria reduzir isso para um dia, para algumas horas, para alguns minutos. Então essa diferença de ordem de grandeza, sair de milhões para minutos, é o que a gente chama de poder exponencial que a computação quântica tem. Bom, pelo menos a gente fica mais seguros em relação à cibersegurança, que não é esse terror todo que estão falando, né? Não é, e nem é agora, e a gente tem mapeado que nem é no futuro próximo, tá? Os computadores que estão aparecendo hoje, né, que estão sendo ofertados para experimentação, eles ainda não têm a capacidade para realizar esse tipo de atividade, tá? Vai demorar um pouco aí. A estimativa é que talvez ali uma década ainda para que a gente chegue nesse patamar. E como é que o Itaú está se posicionando frente a esses avanços, Samurai? Acho que o primeiro ponto a gente criou o Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Nós criamos no ano passado, lançamos oficialmente esse ano, então na verdade fazem 2 anos hoje que a gente está comemorando aí a criação do Instituto de Ciência e Tecnologia. E um dos passos que a gente deu é se aproximar da ciência. A gente precisa se aproximar da ciência, da tecnologia, de quem cria a tecnologia e também de quem cria os algoritmos, de quem constrói esse conhecimento que é a base e a fundação dessa tecnologia. Então, esse foi um dos nossos objetivos estratégicos, estar próximos ali da construção e criação desse conhecimento. E um outro grande pilar nosso aqui, né, direcionador, é experimentar cedo.
Então, a gente precisa aprender a tecnologia, dominar essa tecnologia, mesmo que ela ainda não esteja madura o suficiente para que a gente coloque ela de maneira produtiva, mas para que a gente esteja à frente para quando essa tecnologia estiver pronta para uso, a gente já sabe onde usar. Então, o que a gente tem feito é mapear dentro do banco quais são as áreas, quais são os problemas que podem se beneficiar dessa tecnologia no futuro e criar uma experimentação num cenário reduzido, num cenário realmente que a gente consiga experimentar, mas já para gerar um direcionador de onde eu deveria investir o meu esforço em computação quântica e não sair apostando em qualquer lugar. E vocês estão treinando também funcionários para trabalhar com o computador quântico? Nós temos alguns programas de treinamento e disseminação de conhecimento dentro da nossa plataforma de conhecimento. Então, a gente criou um curso introdutório ali, né, em computação quântica, para que as pessoas ali elas possam, pelo menos, se situar o que como explorar, qual o estágio que está. Estamos agora na fase 2, que é criar esse curso, mas ele mais direcionado para as pessoas mais técnicas, profissionais realmente de dados ali, que vão codar, que vão criar esses algoritmos. E a gente já faz isso, mas estamos fazendo agora de maneira mais estruturada para deixar isso disponível para toda a instituição. E, por fim, a gente trabalha sempre junto com a área de negócio. Então, quando a gente vai trabalhar com as experimentações de computação quântica, não é a tecnologia pela tecnologia, não é para provar o valor da tecnologia, mas é para encontrar o valor dela no negócio. Então, a gente busca aquele problema, entende o quão complexo ele é e tenta identificar o pedaço que a computação quântica ela vai ter potencial de ajudar naquele problema, e aquele pedaço a gente leva para um laboratório e começa a desenvolver. A gente teve aqui no nosso podcast a futurista chamada Mônica Magalhães, que é da She Loves the Future. E ela falou que daqui a 10 anos tem estudos que dizem que a computação quântica, junto com a inteligência artificial, ela pode chegar a curar quase 100% das doenças. O que você acha disso? Eu acho que a gente está no patamar de aprendizado da tecnologia que a gente não tem todas as certezas ainda. A gente tem muitas ideias, existe muito potencial e tem muito do desconhecido, né? Eu gosto de dizer que o melhor de uma nova tecnologia não é o que a gente já sabe sobre ela, mas o que a gente ainda vai descobrir do que ela é capaz. Então, a computação quântica, ela tem um grande potencial no setor de saúde, na descoberta de novos medicamentos, talvez mapeamento de genoma. Eu acho que tem várias coisas, mas é potencial, a gente ainda não tem isso de maneira prática e estruturada. Mas eu acho que tem um desafio de conseguir realmente desenhar essas soluções com uma tecnologia que a gente ainda está aprendendo a usar. Então, eu só tomaria cuidado com essas afirmações mais amplas, porque eu acho que ninguém sabe direito ainda como usar a computação quântica. A gente sabe das áreas potenciais de uso, mas como pegar aquele problema extremamente complexo e resolver ele numa máquina que ainda está se estruturando, que ainda é cheia de ruído, que os resultados ainda não são válidos para soluções práticas, e afirmar que a gente vai conseguir já ter esse super salto, eu acho que talvez seja um pouco precoce, essa é a palavra. Samurai, aproveitando esse gancho, em quais outras indústrias, setores você vê que podem ser impactados pelo computador quântico? Geralmente, a computação quântica ela vai ser apostada em empresas ou em setores que demandem uma alta complexidade computacional. Talvez os seus problemas ali tenham um número muito grande de variáveis, e nem são todos os problemas. Ele pode ter um grande número de variáveis, pode ter uma alta complexidade, mas não cair na classe de problema que a gente consegue resolver no computador quântico. Então, setores que a gente sabe que tem um grande potencial de ser impactado, por exemplo, é logística. Então, todas as empresas hoje que atuam com a parte de logística têm grande chance de serem impactadas positivamente com a chegada da computação quântica, porque pode ser que agora eles consigam desenhar um serviço, né, ali um operacional de distribuição que seja muito mais eficiente e lucrativo do que as soluções existentes atualmente. O setor de finanças, existem também alguns campos, e eu diria que existe o campo do desconhecido, que tem muito estudo de IA com quantum.
Então, tanto a parte de IA ajudando a acelerar a descoberta de algoritmos quânticos para problemas, qualquer que seja ele, que a gente ainda vai aprender, e também o contrário, a computação quântica e algoritmos quânticos ajudando a acelerar o mundo da IA. E hoje IA está em todos os setores, então não precisa necessariamente ser um problema grande e complexo, mas ele pode trazer uma solução nova de aprendizado ali, né, por meio de dados, que apenas com esses algoritmos quânticos a gente vai ser capaz de alcançar, e com os algoritmos tradicionais a gente vai ficar atrás. Antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal para inspirar outras mulheres. A gente costuma fazer isso quando a gente entrevista grandes personalidades como você, Samurai. Você começou sua carreira no meio acadêmico e agora é referência em computação quântica no setor financeiro, né? Como é que ocorreu essa passagem, né? Que desafios você enfrentou ao fazer essa migração da academia para o mercado? Esse ponto de reflexão não foi algo planejado. Eu realmente tinha um objetivo de ser pesquisadora, acadêmica, construir meu grupo de pesquisa, trabalhar com esse tema, que foi um tema que eu me apaixonei ali na minha trajetória. Eu sou física de formação, então tenho graduação, mestrado, doutorado, e o meu pós-doutorado foi quando eu realmente me aprofundei nesse mundo das tecnologias quânticas, e eu tinha esse objetivo muito claro. E aí, durante esse meu processo ali no pós-doutorado, eu comecei a trabalhar e investigar ali como que a gente poderia entender mais sobre a futura internet quântica, que é uma outra tecnologia quântica. Então, eu tenho a computação quântica, eu vou ter sensores quânticos, eu vou ter internet quântica, que é um jeito de se comunicar utilizando as leis ali do mundo microscópico, que é as leis da mecânica quântica. E esse artigo, ele foi publicado numa das revistas super renomadas da física, que é a Physical Review Letters, e por causa desse artigo, eu comecei a ter uma conversa com o Itaú. Então, o Itaú me procurou para entender um pouco ali da pesquisa que eu estava fazendo e me fez a proposta de ir para lá para estar liderando o tema de tecnologias quânticas no banco. E eu hesitei muito, né, se era algo que eu queria realmente fazer essa transição por todos os meus objetivos pessoais de carreira, e eu decidi experimentar, essa é a palavra, foi um experimento para mim, ir para o Itaú e tentar descobrir se eu conseguiria conciliar essa minha paixão por ciência, por tecnologia, dentro do ambiente ali corporativo. E foi um experimento que deu certo, foi super sucesso, porque eu consegui construir dentro do Itaú, além dessa ponte direta ali com a pesquisa aplicada, né, gerar realmente resultados, pensar no problema real que eu estou querendo resolver, trazer toda a minha bagagem ali também de pesquisadora, questionadora, olhar para o problema de uma maneira diferente e descobrir soluções novas. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo dentro dessa jornada foi perceber que o pensar diferente habilita novas soluções, mesmo que não sejam as soluções que você tenha pensado no início. E você falou uma palavra, duas palavras na verdade, que me deixou muito curioso. Internet quântica. Conta isso pra gente, antes da gente acabar. Ótimo. Bem, o que é a internet quântica, né? O quântico, eu acho que eu não falei isso no início, mas eu vou trazer agora de maneira mais geral. O quântico tem a ver com o mundo microscópico, tá? Então, existe uma área da física chamada mecânica quântica, e que é as leis que regem o nosso mundo microscópico, o nosso mundo de átomos, moléculas, o mundo invisível. Aquilo que a gente não vê é regido por essas leis. E aí a grande questão da internet quântica é: será que a gente consegue utilizar os princípios da mecânica quântica para criar um canal de comunicação que seja seguro, que seja irhackeável, onde qualquer pessoa que tentar interceptar aquela informação, ela vai ser detectada e a informação vai ser destruída, então não tem vazamento de informação? A internet quântica, ela se baseia nisso. Então, diferente da computação quântica, que a gente está falando de processamento, a gente está falando de cálculos complexos, a internet quântica a gente está falando de como que a gente envia a informação de uma maneira completamente segura e hackeável. E aí já existem protótipos, a China tem uma rede com 4.600 quilômetros, já devem ter aumentado agora o tamanho, com bancos, instituições governamentais conectadas ali, experimentando, universidades, para realmente começar a criar esse universo de comunicação segura.
Então, é uma das tecnologias que também está sendo desenvolvida. A gente falou tanto desse computador quântico, e eu queria saber se, por exemplo, no Itaú, onde vocês estão bastante avançados, inclusive com a pesquisa, com o Instituto de Pesquisa de Estudos de Ciência, se vocês têm esse computador físico. Excelente pergunta. Né? Ele existe, esse computador? Ele já existe? Ou vocês trabalham com IBM e outras empresas que estão com essa parte física do hardware? Exato. Então, eu acho que hoje investir em uma infra, né, proprietária, seja ela qual for, tem sido algo que tem ficado bem mais distante da nossa realidade. A gente tende a usar realmente recursos que estão na nuvem. Computação quântica não é diferente, até mesmo porque o computador quântico em si, não faz sentido você investir num protótipo, não faz sentido você investir numa máquina que ela ainda não está madura para uso produtivo. Então, a gente tem experimentado via cloud ali no ambiente da IBM. Hoje, a gente faz parte da IBM Quantum Network, que é esse ambiente ali voltado realmente para a exploração da computação quântica. Então, temos acesso aos hardwares da IBM, não é apenas um, eles têm uma coleção e a gente testa, faz os nossos experimentos lá, mas não só eles. Então, a gente experimentou também já outros hardwares de outras empresas. O nosso intuito é experimentar, porque existem várias propostas diferentes, inclusive de como o computador quântico ele é construído, e não existe uma maneira única ali, uma solução final de hardware. Então, pode ser que um hardware seja melhor para aquele tipo de problema, o outro seja mais adequado para aquele outro tipo. Então, nós estamos experimentando essa diversidade de propostas que tem hoje para que a gente também consiga identificar onde usar melhor cada uma dessas tecnologias, cada um desses hardwares existentes. Muito bem, uau! Bom, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, né? Acho que a gente ainda vai falar muito de internet quântica, computador quântico, estamos apenas iniciando por aqui. Foi uma honra ter conosco a Samurai Brito, especialista em tecnologias quânticas no Itaú Unibanco, compartilhando tanto conhecimento e experiência dela. Agradeço muito a você, Samurai, né, por sua valiosa contribuição, pelo seu tempo, por nos ajudar a entender como essas inovações estão prestes a transformar não apenas o setor financeiro, mas também a maneira como nós nos conectamos e fazemos negócios, né, no mundo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu agradeço também a participação do Carlos Sidra, né, do time de redes sociais, uma bela estreia aqui, ajudou muito. Obrigado, Mora. Nossa, que desafio fazer essa entrevista, né? E fica a dica do podcast da Mônica falando sobre futurismo, que também está muito legal. Isso aí. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e me despeço por aqui, reforçando o convite que o Carlos fez. Não deixe de acompanhar nossas redes, nossos podcasts, e assim você vai ter uma bela jornada. Fica atento aos próximos episódios, quando a gente continuará a explorar temas relevantes e atuais no universo da tecnologia e inovação. E se você gostou desse podcast, não esqueça de seguir nossos canais oficiais nas outras redes. Até a próxima!